Ainda voltando num tempo, não tão longínquo assim, quando eu era jovenzinha, eu entrei aqui na CBN e ouvi do gerente de jornalismo, Zalo Comuti, que você era capaz de não pensar em nada. E eu fui até sua sala porque eu fiquei, como uma pessoa pode não pensar em nada? E fui te interpelar. Como é que você consegue não pensar em nada? Porque mesmo quando você não está pensando em nada e pensa que você não está pensando em nada, você já está pensando. E não conseguia entender. E você me deu uma explicação. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Então, a questão é o seguinte, a questão é que, no caso, por exemplo, do budismo zen, a questão central é a meditação. Né? Por quê? Porque através da meditação, o budismo zen te diz o seguinte, olha, você começa a ter uma apreensão da realidade, não só pelos seus sentidos, mas através de um conhecimento intuitivo que todos os seres humanos têm. Para isso, você tem que segurar a mente. E a mente é terrível. Ela prega um monte de peças na gente, ela traz um monte de imagem na cabeça da gente, ela bagunça a cabeça da gente. Desde pequenininho, né? Com medo do escuro. Exatamente. Quer dizer, no momento que você domina a mente, não é exatamente pensar em nada. No momento que você domina a mente, você passa a ter uma visão melhor das coisas. Então, meditar não significa me concentrar em alguma coisa. Meditar significa desconcentrar para que eu possa começar a enxergar a verdadeira realidade das coisas, que está além do apego, além do sofrimento, além da cobiça, além da ira. É isso que é a meditação. É esse que é o chamado vazio. É o vazio das emoções, mas não é o vazio da ligação com o cosmos. É possível meditar no trânsito caótico? Sem Mesmo dúvida. com aquele sujeito atrás buzinando Sem quando dúvida. o sinal acabou de abrir? Claro, sem dúvida. É só treino, qualquer pessoa pode fazer. Aliás, para você meditar, não precisa nem ser budista. Eu acho que a prática da meditação hoje tem até no catolicismo. Tem uma linha no catolicismo, por exemplo, que tem uma meditação. Né? E tem até um mantra chamado Marabarata, não me lembro o nome. Mas tem inclusive. Portanto, meditar é uma coisa que faz bem à mente, porque acalma a pessoa, acalma a mente, acalma a parte física da pessoa. E você pode fazer isso no trânsito, pode fazer isso na escola, pode fazer isso nos buracos que você tem ao longo do dia. O ideal é você ter uns 15 minutos, sentar e ficar olhando para a parede. Pro nada. Vamos te chamar de louco. Um momento de descontração, mais uma vez aqui, Heródoto, que sempre, né, é uma descontração falar com ele. Você também cita aqui, eu imagino que esse texto seja um texto religioso, hindu, que você Sim. coloca aqui no livro. Sim. Que diz o seguinte: enquanto não se alegra em excesso com o que é agradável, nem se entristece excessivamente com o que é desagradável, então é um homem de perfeita sabedoria. E aqui então eu vou perguntar para você que é corintiano, como é que você lida com essas emoções de não entristecer, de não se alegrar demais, sobretudo se entristecer, quando vem lá o time adversário pronto para fazer, né, o gol, a bola na rede do seu time? Você não bate o coração mais forte, não morde o lábio inferior, não fecha os olhos. Sem dúvida, visto aquela camisa do Coringão, assim, tá, claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que é uma emoção que vem e passa. Eu não vou ficar chorando a semana inteira porque o meu time de futebol foi derrotado na semana passada. Eu acho que a gente tem que ser budista. Perdemos aquele jogo e temos que nos preparar para o próximo jogo. E para o próximo jogo assim sucessivamente. Porque você não se apega a esse passado. E outra coisa, o budismo é absolutamente pela paz e não pela violência. Não é um ato budista eu estar de brigar com meu colega que torce para time diferente. Aliás, não é um ato civilizado, né? Nem civilizado e nem budista. Aliás, a moral budista tem muito a ver com aquilo que a gente chama de civilização. Aliás, você fala em moralidade aqui, Sim, né? o budismo é essencialmente apoiado na moralidade. O budismo é apoiado muito nas questões éticas. Né? E essa ética aí é aquela ética que diz o seguinte, ética é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Perfeito. Não é preciso exibir a ética, né? Não é verdade? Você conhece uma definição mais contundente do que essa? Ninguém está vendo, eu pego a minha bituca de cigarro, pimba no cantinho. Se todo mundo está vendo, eu vou lá e coloco no cinzeiro. Faz o que é politicamente correto para todo mundo ver, né? Heródoto, você diria que no budismo cabe o sincretismo religioso? Quer dizer, é possível ser budista e ter uma religião judaica, por exemplo? Sim, sem dúvida. É possível. O budismo não é incompatível com nenhuma outra religião. Aliás, o budismo nunca brigou com nenhuma outra religião. O budismo é absolutamente compatível com as outras religiões, sim. Não há choques, não há, por exemplo, ressentimentos. Quando você pega o judaísmo, pega o cristianismo, pega o islamismo, por incrível que pareça, são três religiões do mesmo ramo, né?
da mesma concepção, e, no Raiz. entanto, você vê rivalidades entre essas religiões. Se dissesse até, olha, uma religião, sei lá, o hinduísmo e outra, não. A gente tem as 3 religiões ocidentais mais fortes, que são a mesma religião, o mesmo livro, os mesmos conceitos, os mesmos fundadores, e, no entanto, eles brigam. E você é exclusivamente budista. Eu sou exclusivamente budista. Você acha que você conseguiu trazer adeptos para essa filosofia de vida no seu entorno? Não, eu acho que não, mesmo porque no budismo não tem proselitismo. Percebe? No budismo não tem, ninguém convence ninguém a ser budista. O que vocês imaginam? Então, como é que a religião cresce? É um toque. A religião é o seguinte, olha, meu amigo, você gostaria de olhar? Você olha. Então, se você quiser acompanhar as práticas do Buda, você acompanha. Se não quiser, não tem doutrina, não tem essa doutrina de eu vou convencer você a abandonar suas crenças para adquirir as do Buda. Não, isso não é budismo. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas não é budismo. Teve uma ocasião em que eu fiz a cobertura da visita do Dalai Lama a São Paulo, uma das visitas, e me impressionou muito porque ele é uma figura franzina, uma aparência frágil. Mas quando você se aproxima, dos olhos dele, existe uma emissão de energia, um certo magnetismo. E há pouco tempo eu li o livro da Sônia Bride, da experiência dela na China, que ela viajou também para o Japão, para a Índia, para o Tibete, ela entrevistou o Dalai Lama. E essa mesma impressão, a sensação, ela teve quando ela faz a descrição desse contato, desse encontro. Como é que pode uma pessoa trazer tanta iluminação, assim, tocar as pessoas dessa forma, sem necessariamente tocar fisicamente? Então, eu acho que ele toca pelo seu exemplo. O budismo se propaga pelo exemplo. Então, tão importante quanto as coisas que o Dalai Lama fala, são aquelas coisas que ele faz. Então, eu acho que é dessa forma que você propaga, se você é uma pessoa de paz, você só distribui a paz. Se você é uma pessoa do bem, você só distribui o bem. Então, para eu distribuir a paz, o bem, etc., eu não preciso falar. Né? Aquilo está embutido nos processos, faz parte da minha natureza, porque eu cultivei aquilo dentro de mim mesmo. Mas o que é mais importante é que tudo aquilo que o Dalai Lama tem, qualquer ser humano tem. Qualquer ser humano pode desenvolver. Qualquer ser humano pode se tornar um Dalai Lama. Eu iria mais além. Qualquer ser humano pode se tornar um Buda. Sério? Sim. É buscar esse centro, esse equilíbrio. Exatamente. Enquanto as outras religiões, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, né? Colocam as suas divindades fora, o budismo coloca a divindade dentro. Então, eu posso ser um Buda. Aliás, você não vai encontrar nenhum líder religioso que usou a seguinte frase: não acredite em nenhuma palavra que eu estou dizendo, experimente. Agora, se eu sou um líder religioso, eu digo, não acredite em nenhuma palavra que eu estou dizendo, pô, esse cara é maluco. Pois é esse cidadão. Por isso não existe o proselitismo que você falou. Né? Por isso não existe proselitismo. Agora, como transformar aquela frase tão propagada, sobretudo nos dias conturbados de hoje, que é eu mato um leão por dia, no budismo? Como é que seria isso? Bom, eu mato um leão por dia no momento em que eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa ética, eu quero procurar o bem, né? E não quero fazer o mal. Aliás, o budismo tem até uma coisa curiosa em relação a isso. Eu até estava associando, uma vez eu vi uma frase do budismo assim, olha, se você não consegue fazer o bem, pelo menos não faça o mal. Antes de começar a fazer o bem, eu tenho que deixar de fazer o mal. Eu pensei, é mais ou menos como um carro. Como é que você breca um carro? Eu breco um carro pisando no freio. Não, você breca um carro, primeiro você tira o pé do acelerador, depois você breca o carro. Então, mais ou menos é isso. Quer dizer, primeiro tira o pé do acelerador, você deixa de fazer o mal, de prejudicar as pessoas, de criar infelicidade no meu lar. E depois eu posso criar a felicidade. Muito bem, que no final a gente encontre, se a gente encontrar essa caverna com um tigre faminto, haja por ali um morango apetitoso para ser saboreado. Exatamente. Eu tenho que pensar isso em cada instante. Muito bem, então a nossa conversa foi com o Heródoto Barbeiro, que está lançando uma versão ampliada do livro Buda, o Mito e a Realidade, da editora Madras. Muito obrigada, Heródoto. Foi um prazer recebê-lo aqui. E até amanhã, às 6 da manhã, com o seu Bom Dia. Exatamente. E eu queria então aproveitar que essa sua entrevista vai estar na página cbn.com.br, no blog do Barbeiro, que sou eu à sua disposição. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.